Muito bem, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã. E o tema de hoje é um tema muito importante para as famílias, a importância da educação financeira para crianças e adolescentes. Estamos recebendo como convidado Alfredo de Farias, economista, e vai debater o tema conosco também um grande economista, Antônio de Pádua, e Daniel Berg, da Igreja Primeiro Amor, consultor de negócios. O versículo bíblico que vai nos balizar hoje está lá em Provérbios 22, 6, e diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quero agradecer, Valfredo, pela tua generosidade. Você que é um economista que tem participado ativamente do debate econômico, em especial aqui no estado do Pará, tenho sempre te visto na televisão, nos jornais, falando sobre assuntos importantes da economia. Agradecer ao Pádua, que gravou um programa anterior conosco, falando sobre a crise financeira, a necessidade do planejamento financeiro das famílias. E o Berg, que está sempre aqui conosco, contribuindo, colaborando e nos ajudando a colocar de pé este programa. Alfredo, nós vivemos um momento muito delicado, eu diria, na economia brasileira. Crise econômica, pandemia, mais de 14 milhões de desempregados, muitas famílias passando do limite do endividamento, e a gente percebe, como economistas, que isso se dá em função de um aspecto cultural. Nós não fomos educados, desde crianças, a termos um planejamento do orçamento pessoal ou familiar. Eu queria começar te perguntando, já pergunta direta, que é o tema do nosso programa. Na tua visão como economista, como consultor, uma pessoa que tem auxiliado, inclusive, muitas famílias na questão do planejamento financeiro, qual a importância da educação financeira começar já na infância, na adolescência, e de que forma essa educação financeira ela pode ser introduzida nas crianças? Vamos lá, boa noite, Eduardo, Daniel, Pádua. Sempre é um prazer, né, estar com vocês, né, meu amigo Eduardo aí, tempo de universidade, né, então o chamado é uma ordem, né? Mas vamos lá. O grande problema, Eduardo, é que, como você falou, a gente não tem essa cultura, né, de ensinar nossas crianças desde cedo. A escola também não faz isso, algumas até já estão fazendo, né? Aqui no estado também. E na universidade a gente também vê isso, né? A maioria dos cursos não foca na questão financeira. Enfim, é muito importante, né, de extrema importância, que a gente comece essa educação financeira desde cedo com os filhos. Muita gente está esperando as escolas e as universidades, né? Então, isso não se deve fazer. A gente deve dar esse start com os nossos filhos, né? E eu percebo, assim, até para não alongar muito, Eduardo, né, que eu sei que o programa ainda tem muita pergunta, que durante essas minhas idas e vindas aí nas empresas, né, como consultor ali financeiro pessoal de algumas pessoas, a gente percebe que quanto mais cedo a pessoa entende de finanças, entende de fato a mágica ali do controle do dinheiro, essas pessoas elas tendem a ser mais bem-sucedidas, né? E o grande segredo que eu sempre falo não é o quanto a pessoa ganha, que tem muito consultor, né, coach, principalmente, que diz que a pessoa tem que ganhar muito para ser feliz, né, para ter uma saúde financeira boa. E não é isso. Na verdade, o grande segredo é o quanto você consegue gastar, né? Quanto menos você gasta, provavelmente melhor vai ser a tua situação financeira. Então, o segredo é você controlar as tuas despesas, né? Quero convidar o Antônio de Pádua para entrar na conversa conosco. Antônio de Pádua, mais uma vez, dizer que é uma alegria ter você conosco. Obrigado, Eduardo, obrigado, Daniel Berg, ao Alfredo também, a todos aqueles que nos assistem. Um prazer enorme estar aqui novamente e poder dar um pouco de contribuição para debater esses temas tão importantes.
Alfredo, você tocou num ponto muito importante, que é a preparação, a capacitação da nossa criança, do nosso jovem, para que ele possa, quando adulto, ter uma condição melhor de gerir, de administrar os seus recursos. Eu sei que também que existem algumas escolas aqui em Belém, por exemplo, que já estão exercitando essa educação na infância. Mas e no lar? Vamos pensar naquela maioria da sociedade, da população, que não tem um aluno nessas escolas de vanguarda, né? Como poderia ser feito isso no lar? Você pensa algum critério, alguma metodologia pedagógica? Como é que você vê isso? Olha, Pádua, eu acho que... Acho não, né? Eu já fiz até alguns testes aqui. Minha filha, Marcela, ela às vezes serve de laboratório para as minhas experiências aqui, né? Então, o segredo todo é você começar a dar uma mesada, não muito grande. E aí, muita gente pode pensar o seguinte: mesada é coisa de gente abastada, né? Gente rica. Não. Eu acho que uma pessoa que ganha um salário mínimo, que ela dê ali R$ 5 para o seu filho, R$ 10, já está criando uma educação financeira ali, né? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas menos favorecidas, elas têm muita dificuldade para entender essa questão da gestão financeira. Mas eu acho que, a partir do momento que você distribui uma mesada para os teus filhos, e aí vem a grande questão, não é simplesmente você entregar o dinheiro na mão, agora está contigo, mês que vem eu te dou de novo. Não. Você tem que dar um certo direcionamento ali para o teu filho, né? Só para dar um exemplo, eu comecei, minha filha estava acho que no Jardim 2, na época, na alfabetização, não me lembro qual era a série, sei que ela tinha uns 6, 7 anos na época, e eu comecei a dar ali a mesada para ela, né? Eu dei R$ 10 para ela, se eu não me engano, não sei se foi 10, 20, e dei um direcionamento: filho, olha, tenta guardar esse dinheiro, compra um lanchinho na escola, guarda para ir passear no shopping, né? Que ela gostava de ir no parquinho e tal. E aí foi engraçado porque o primeiro dia que ela foi para a escola, ela chegou a ser um tostão, né? Na hora do recreio, ela pagou lanche para todo mundo, gastou o dinheiro todo, né? Mas, enfim, depois eu comecei a dar outro tipo de direcionamento, né? Assim, a questão principalmente porque o que acontece? Quando a gente geralmente tem pena dos nossos filhos, né? Que os nossos filhos às vezes querem um brinquedo, querem passear no parquinho, e aí a gente, mesmo com a mesada, a gente não, vou lá e pago para ela, né? E eu comecei a trabalhar diferente com a minha filha. Minha filha gostava muito de ir no parquinho, né? E eu dizia assim: filha, tem que guardar dinheiro para o parquinho. Agora quem paga o parquinho é você, né? Então, ela começou a entender de fato o valor do dinheiro a partir daí, né? Algumas coisas que ela gosta no supermercado também, eu digo: filha, isso aqui você paga, tá? Então, a partir desse momento, ela começou de fato a entender o que é o dinheiro. É lógico, isso não é tão fácil, não é tão rápido, né? Mas tem que começar, né? Se a gente não começar, nossos filhos nunca vão aprender de fato, né? Alfredo, eu queria fazer um comentário que eu considero uma questão fundamental e importante. Quando a gente fala de educação financeira, eu me lembro que na época que eu estive no conselho, fui presidente do Conselho de Economia, a gente sempre é muito demandado para falar de finanças pessoais, dar palestra. Eu acabei estudando um pouco sobre o assunto. E uma coisa que eu aprendi ao estudar esse tipo de assunto é que não existe educação financeira sem senso de propósito. Então, quando você vai organizar as suas finanças, a gente sempre aconselha: olha, mas quais são os teus objetivos? Curto, médio e longo prazo. E isso, você falou uma coisa, eu também faço muito com o Dudu, né? O Dudu está com 7 anos de idade. Eu vou falar uma coisa para você. O Dudu tem nos surpreendido aqui em casa, que com 7 anos de idade, ele já tem uma poupança boa, com recursos que a gente vai... Ele ganha dinheiro, por exemplo, no aniversário dele. A gente tem o hábito de dar, não, às vezes não um presente, mas a gente dá um dinheirinho para ele, leva ele no shopping e diz: olha, você tem tanto para gastar. E aí a gente passeia com ele no shopping e ele vai olhando e a gente vai orientando: olha, com esse valor você pode comprar esse brinquedo ou essa coisa. Mas você pode comprar 2 desse, 3 desse outro.
dando noção para ele, portanto, de custo de oportunidade. Vocês entendem o conceito de custo de oportunidade. Então, ele vem aprendendo de um lado, não gastar tudo, até mesmo porque ele tem alguns projetos e alguns sonhos, que ele tem coisas que ele quer comprar e ele está guardando o dinheirinho dele para comprar essas coisas. Outra coisa importante, a gente sempre orienta as crianças, às vezes a mesada, para quem é muito criança, por exemplo, a gente começou a educar o Dudu com 3 anos de idade, 4 anos de idade. Um mês é um horizonte muito amplo, muito longo. Nós começamos aqui em casa com o dinheiro para o dia, o lanchinho do dia. Depois a gente ampliou para a semanada. E nós estamos ainda na fase da semanada. A gente acha que ele não tem ainda o horizonte de maturidade para encarar a mesada. Mas isso são pequenas dicas que eu considero importantes, porque quem está nos assistindo na televisão certamente pode usar essas dicas para ajudar as suas crianças, seus jovens, seus adolescentes, inclusive, a terem o hábito não somente de organizar a sua vida financeira, mas de estabelecer prioridades, estabelecer metas e criar, portanto, a partir daí, uma cultura financeira para alcançar essas metas. Daniel Berg, eu queria te chamar para a conversa, Daniel. Tudo bem. Valfredo, estava te ouvindo falar, eu acho que tem um fator aí na tua fala que é muito importante. Cultura. Cultura. Quando você fala de ensinar a criança, que a criança ela tem que ser educada desde pequeno e tal, o pai e a mãe têm que ter esse entendimento, isso aí já tem que estar com eles. Agora, se essas pessoas não têm, como é que elas vão ensinar para as crianças? Esse é um processo muito complicado e eu quero te dizer que alguns anos atrás eu fui no Japão e fiquei observando o comportamento daquela sociedade. E assim, um nível de poupança altíssimo, e aí sim, é disciplina financeira. Na realidade, se tu fosse usar uma palavra para o japonês, eu acho que para caracterizar o japonês seria disciplina. Então, eles são muito disciplinados, inclusive financeiramente. Tanto que eles têm uma poupança imensa. E isso é ensinado desde criança, não só pelos pais, mas dentro da escola também. Então, não acho que a gente vai ter que caminhar um pouquinho aí, bastante, para chegar nesse nível? Daniel, você falou extremamente bem, né, com relação à cultura, né? E, inclusive, eu quis falar isso no início, eu acho que eu falei até, dei uma atropelada nas coisas ali, falei outra coisa. Mas hoje o brasileiro, de maneira geral, né, a gente não tem essa cultura, né? O brasileiro ele é meio que americano, né, americanizado, né? A gente tem a cultura da gastança, a gente quer gastar. E aqui a gente ainda tem um outro problema aqui dentro do Brasil, que a gente tem muito pobre, né? O país, a gente está vendo aí a pobreza se alastrando, né? Está aumentando agora o índice de pobreza do país. Então, nós vivemos um país que são poucos ricos, né? Poucos da classe média e muitos pobres. Então, o pobre ele não está muito preocupado, né? As pessoas menos abastadas, que ganham menos, eles não estão muito preocupados em fazer gestão financeira, né? Em ter uma certa educação financeira. É lógico que tem as exceções, até eu conheço alguns que não têm tantos recursos, mas estão ali focados em, de fato, fazer sobrar algum dinheiro, passar isso para os seus filhos, né? Mas, infelizmente, a gente vive num país que a educação financeira ela vai ser uma das últimas prioridades dessas famílias mais pobres, né? Então, essa questão da cultura, isso vai passar muito pelas políticas sociais, pela educação, mas, enfim, a gente tem que começar a andar, né? Eu acho que os primeiros passos já começaram a ser dados, né? A gente já tem matérias de educação financeira em algumas escolas particulares e outras públicas também, né? Então, a gente só tem que intensificar. Agora tem que ter política social, política de Estado, para realmente a gente fazer isso acontecer. E quando eu falo isso acontecer, é daqui a 30 anos, 40 anos, para a gente, de fato, ter uma cultura que vá dizer mesmo que o brasileiro agora se preocupa com a educação financeira, com as suas finanças pessoais.
E, lógico, quando a gente atingir esse patamar, com certeza a nação vai ser outra, né? A nossa mentalidade muda, né? As nossas prioridades mudam, então tudo muda. Muito bem, nós estamos chegando aqui no final do nosso primeiro bloco do Versão Cristã, hoje falando com o Valfredo de Farias, tendo como debatedores o Antônio de Pádua e o Daniel Berg sobre educação financeira para crianças e adolescentes. Não desligue, não mude de canal, já já nós vamos voltar com dicas de como educar as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes numa cultura financeira saudável. É rapidinho. Muito bem, voltamos com o nosso segundo bloco do Versão Cristã, hoje discutindo educação financeira para crianças, adolescentes e jovens. Temos como convidado o economista Valfredo de Farias, que vem frequentando aí os nossos telejornais aqui no estado do Pará, nossos jornais impressos, uma pessoa que tem contribuído bastante com o debate econômico aqui no estado do Pará. Alfredo, nós terminamos o bloco passado falando de algumas coisas que eu considero relevantes. Sobre cultura, né? Cultura. E há realmente uma inversão cultural na questão financeira no brasileiro. Vamos falar do brasileiro hoje. Quando a gente olha, por exemplo, a questão da... E o Daniel Berg falou uma coisa super legal, da questão da cultura da poupança. A gente vai, por exemplo, ele falou do Japão, mas não é só o Japão. Tanto a Europa como os Estados Unidos, existe um nível de poupança muito maior, muito mais elevado. As pessoas são educadas, inclusive, a pegar parte das suas rendas e investir no mercado financeiro. O percentual de americanos ou europeus que aplicam, por exemplo, seus recursos em investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo, é muito superior aos brasileiros. Então, existe uma cultura nesses países da poupança prévia para o gasto futuro. Então, eles poupam no auge da sua vida profissional, ali com 25, 30, 35, 40 anos, para chegar numa certa idade, poder usufruir de rendimentos financeiros, de uma vida um pouco mais tranquila financeiramente. O que a gente observa no Brasil é uma cultura inversa. É a cultura do consumo presente. E essa cultura do consumo presente leva as pessoas a, por exemplo, buscarem o crédito, buscarem a utilização do cartão de crédito, buscarem, por exemplo, o crédito consignado, o cheque especial. E a gente vê muita gente aí se endividando, trocando o consumo futuro pelo consumo presente e imediatista. Isso gera uma bola de neve. A pergunta que eu quero te fazer em função disso, e uma outra questão também que é relevante, é que a educação financeira não depende de classe social. Não é uma questão de classe média ou de classe alta. A educação financeira abrange todos os segmentos e eu costumo dizer que é mais importante nas classes C e D, porque uma cultura financeira para quem está na classe mais baixa da pirâmide social ajuda essas pessoas a viver financeiramente melhor, apesar da dificuldade que a gente sabe. Então, a pergunta que eu quero te fazer é como quem está nos assistindo pode educar seus filhos, suas crianças, seus adolescentes dentro de uma vida financeira saudável. Existem estratégias para isso? Com certeza, Eduardo. Uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a fazer é começar a dizer não para os nossos filhos, né? Hoje a gente vê, a nossa geração principalmente, ela tem muita dificuldade de dizer não para os filhos. E eu estou falando isso justamente pelo consumo. Né? Às vezes a criança vai numa loja de brinquedo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e o pai, não, vou comprar. Isso é comprando, entendeu? Então a criança, né, ali eu posso até dizer o adolescente também, né, aquele pré-adolescente, ele costuma ter as coisas muito fáceis na mão. Né? Então, isso é um problema, porque a criança ela começa a achar que tudo é fácil, que tudo ela vai conseguir de qualquer jeito. Então, a primeira regra é começar a dizer não. Né? Então, a partir do momento que você começa a mostrar para o teu filho que nem tudo é fácil, o teu filho começa a entender um mundo diferente. Né? Lógico que
tem uma outra coisa ali que você tem que abrir mão, né? Algumas coisas mais essenciais, às vezes. Mas, enfim, voltando aqui para minha filha, né? Eu trabalho muito isso com a minha filha, né? Minha filha, às vezes, dá até pena, porque a amiga dela tem alguma coisa que ela quer comprar e ela pede para eu comprar, né? Pai, compra mim. Eu falei, não, filha, vai guardando teu dinheiro e você compra. Então, hoje, ela já faz isso, né? Só que é até engraçado, porque você começa a criar a mentalidade de valor na criança. Né? Hoje, a minha filha ela já tem noção do que é caro, que é barato. Ah, a amiga tem, mas isso é caro. Eu não vou comprar porque eu acho que eu tenho que comprar outra coisa. Então, ela começa já a ter as prioridades dela, né? Mas só para finalizar, Eduardo, eu acho que a grande solução, não solução, né? Solução é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que a partir do momento que os pais começam a dizer o não, a criança começa a entender que nem tudo é muito fácil, né? E é lógico que isso aí vai servir para uma vida futura da criança, porque lá na frente ela vai ver que nem tudo que ela vai querer ela vai conseguir comprar, né? Vai ter que suar um pouco a cabeça aí, a camisa para futuramente para ela ter as coisas que realmente ela queira, né? E, Valfredo, isso daí me faz lembrar de um outro processo cultural também, que foi citado ainda agora pelo Eduardo, que é a cultura do empreendedorismo. Por exemplo, se a criança quer alguma coisa, se ela quer adquirir alguma coisa, e o pai não conseguiu incutir essa cultura do empreendedorismo, de adquirir aquilo, de conseguir aquilo, que não precisa ser um bem material, mas pode ser chegar em algum lugar, em algum ponto, e traçar, junto com essa criança, esse adolescente, essa estratégia para chegar até lá, não conseguir passar isso para essa criança, para esse adolescente, fica muito complicado. Essa cultura empreendedora, que inclusive o Eduardo, na fala dele, citou, que existe muito nos Estados Unidos e na Europa, aonde os jovens, no seu ápice do trabalho, começam a investir em ações, na bolsa, buscando maiores ganhos e tal, essa inteligência financeira que já é adquirida desde da terra infância, porque eles são treinados realmente para isso, isso é um fator muito importante para o desenvolvimento da pessoa e da própria nação, porque tu imagina todo mundo pensando desse jeito, todo mundo querendo empreender, todo mundo querendo desenvolver um negócio, todo mundo querendo ganhar dinheiro, isso impulsiona um país inteiro. Tu tens compartilhado com a gente de uma experiência que tu tens feito com a tua filha. Quais seriam as estratégias que os pais poderiam ter para desenvolver essa cultura empreendedora nas crianças? Aí a gente volta, eu acho que foi o Eduardo que comentou isso, né? Os pais, por exemplo, você não vai, dificilmente teu filho vai ter educação financeira se você que é pai não tem, né? Então fica meio complicado você repassar isso. E aí essa questão do empreendedorismo é mais ou menos parecido, né? Você pega assim, quando o pai é aquele pai empreendedor, empresário e tal, o filho ele tem tudo para ser também um empreendedor. É lógico que às vezes o pai é funcionário público e tem um filho ali que é empreendedor, tem o empreendedorismo no sangue, né? Isso depende muito. Mas eu acho que parte também muito dos pais, né? Dos pais. Isso quando a gente está falando ali numa pré-adolescência, né? Numa adolescência. Mas também a gente volta para a questão cultural. E é engraçado, Daniel, porque assim, eu morei 15 anos no Rio, né? O Eduardo passou uma temporada em São Paulo e deve ter sentido isso também. No Rio de Janeiro, pelo menos que era a minha base, né? Você pergunta para um universitário, um moleque que acabou de entrar na universidade, o que você quer ser quando você quer se formar? O que você pretende da tua vida? O cara ele quer ou trabalhar numa multinacional ou quer abrir uma empresa. Se você fizer 10 perguntas dessa lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Eu acho que no sul do país também, que é mais forte essa questão das empresas, do empreendedorismo, eu acho que uns 8 vão te dizer que querem ser empresários ou querem trabalhar em multinacional. Se você fizer a mesma pergunta aqui em Belém, né, no Pará, provavelmente vai ser o inverso. Né? 8 vão te dizer que querem ser funcionários públicos. Né? E 2 ali estão ainda pensando.
Então, essa questão cultural. E, assim, é engraçado porque o Brasil ele é muito diferente, né? Assim, cada região que você está é uma particularidade. O Nordeste, apesar de ser todo mundo, né, muita gente, principalmente o pessoal do Sul, Sudeste, eles não têm noção do que é o Norte e Nordeste. Eles pensam que aqui só tem coitadinho e tal. Mas eu tive há pouco tempo no Nordeste, eu tenho clientes lá no Nordeste. O Nordeste ele está passando por um boom de empreendedorismo muito grande, né? Então, eu conheci lá filhos, né, de funcionários de clientes meus, que os moleques lá têm sangue no olho assim para abrir empresa, inclusive já estão vendendo coisinha com os amigos da escola, né? E aí, voltando aqui para Belém, né, vou falar de novo da minha filha, porque, como eu falei, é o laboratório. Né? Minha filha teve uma época que ela queria que aumentasse a mesada dela. Não, pai, olha, dá para aumentar minha mesada? Eu falei, filha, não dá para aumentar a mesada, mas tem como você ganhar mais. Sabe como você faz? Vende docinho na escola. Leva lá, brigadeiro, vende por R$1. Aí a gente fez as contas, olha, por dia dá para vender tanto. Né? Por semana tu vai ganhar tanto, tu vai ganhar mais do que a tua mesada. Então ela fez isso durante um tempo, né? E foi engraçado porque quando ela entrou fazendo, a colega dela começou a fazer também, roubou os clientes, né? Aí foi quando ela deu uma desestimulada e parou. Né? Eu queria entrar também nessa abordagem da questão da cultura. Acho que tudo aquilo que a gente falou, tanto o Eduardo quanto o Berg, e o Valfredo também, ele sempre concentra na questão do exemplo, na questão do preparo do filho através do exemplo também. E a gente acaba vendo um ciclo vicioso que já existe há bastante tempo. Eu já ouço falar em educação financeira há muitos anos, décadas inclusive, e a gente esbarra na mesma questão da educação do trânsito, por exemplo, né? Ensinar desde a infância o trânsito para que a criança, quando crescer, tenha uma outra visão, uma outra atitude em relação à educação do trânsito. Só que ele vê o pai, vê a mãe, vê o irmão mais velho, né? Dirigindo de modo completamente inadequado. É mais ou menos parecido com o que nós estamos falando aqui. É muito difícil a gente tratar da educação financeira de forma isolada. A criança somente recebendo aquela educação na escola. Essa associação que você fez, Valfredo, o Eduardo também comentou, e o Berg, de colocar a família, né, dentro desse contexto educacional, pedagógico, eu acho que é essencial. E aí a gente esbarra no problema do exemplo. O pai, a mãe não estão com a educação financeira em dia, não estão adequados, preparados para isso. Como é que ele vai ensinar o filho? Então, aí que está o círculo vicioso que a gente está comentando e que requer uma outra abordagem que possa ser desenvolvida. Eu li, a semana retrasada, alguma coisa de um projeto do Banco Central e outro também da Bolsa de Valores, de modo a contribuir para um sistema de educação via internet financeira para as famílias. E eu diria que o principal alvo para a educação financeira infantil é começar pelos pais. Né? Não sei como é que vocês veem isso, né? Porque se você não conseguir colocar o pai, é mais ou menos o versículo que foi lido no início, né? Ensina a criança no caminho. Não é apontar o caminho, não. É ensinar no caminho, é dar o exemplo. É praticar para que a criança também aprenda pela prática, como o Valfredo tem feito, até pela formação dele, o Eduardo, eu, o Berg, é diferente da maioria maciça da população brasileira. Né? Então, essa realidade nacional que a gente está comentando, todos nós aqui, eu acho que é um problema. Você vê algum modo da gente conseguir superar isso, Valfredo? Olha, Pádua, eu acredito muito nas políticas de Estado quando elas são bem feitas. Por exemplo, esse pessoal que recebe, antigamente era o Bolsa Família, né? O programa do Cristóvão Buarque, né? Se eu não me engano, que era senador lá por Brasília. Né? Então, tinha que ter essas famílias que recebiam, elas tinham que passar por um processo de formação de geração. Na verdade, era um negócio que eles iam aprender a ganhar dinheiro, né? Era um programa de geração de renda. E eu acho que, pegando parte, por exemplo, desse Auxílio Brasil, o pessoal que recebe Auxílio Brasil,
Se você pegasse pelo menos ali uns 30% desse povo todo e ministrasse algum tipo de treinamento, lógico que não tem que ser um treinamento muito elaborado, né? Mas um negócio que falasse mais a linguagem desse povo, né? Como você economizar dinheiro, como você, não é uma questão de investimento nem nada, mas como você gastar melhor seu dinheiro. Então, eu acho que se o governo ele quisesse, né, ele poderia, de fato, estar direcionando um curso desses, né, um tipo de programa para ensinar esse povo a gastar dinheiro, porque é assim que começa a gestão financeira, né? É você controlando seus gastos. A partir do momento que você consegue controlar seus gastos, aí a gente vai evoluindo, né? Vai subindo os patamares. Mas eu acredito que isso teria que partir de um programa social, né? Da prefeitura, do estado ou da União, né? Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco. O tema está muito legal. Eu estou aqui inquieto, às vezes, para querer entrar, para querer comentar, mas eu entendo o espaço dos nossos debatedores e do nosso entrevistado aqui. Um comentário, Valfredo, que você colocou uma coisa que para mim é importantíssimo. Mudança de chave, mudança de mentalidade. Nós criamos uma cultura do assistencialismo. E nós precisamos romper com isso. Toda nação saudável parte do pressuposto que nós precisamos dar as condições para que as famílias, os indivíduos, tenham condições de subsistir sem depender do Estado. Programas como o antigo Bolsa Família, que mudou de nome para Auxílio Brasil, precisam ser transitórios e não permanentes. Eu me lembro que quando, na última eleição para a Prefeitura de Belém, eu coordenei a elaboração de um plano de governo de um dos candidatos a prefeito de Belém, e um candidato que ganhou a eleição aqui em Belém lançou uma proposta de criar uma espécie de um programa Bolsa Família aqui em Belém do Pará. Nós lançamos algo um pouco diferente, que era, na verdade, criar um auxílio financeiro não como uma mera transferência de renda assistencialista, mas para dar condições para que essa pessoa pudesse participar de cursos de formação profissional, cursos de empreendedorismo, e nós gestamos a ideia ali da Casa do Empreendedor, de modo que essa pessoa pudesse ali, minimamente, passar por um processo de formação, inclusive com educação financeira no foco empresarial, mas também no foco familiar. Eu acho que falta muito isso na nossa cultura e nas nossas políticas públicas. Lamentavelmente, as nossas políticas públicas ainda são muito assistencialistas, porque os nossos políticos sabem que a quebra de vínculo, muitas vezes, pode ameaçar os seus projetos políticos. Eu costumo dizer que o subdesenvolvimento é uma questão de natureza individual e coletiva. Nós somos subdesenvolvidos porque nós não nos determinamos individual e, sobretudo, coletivamente, a sermos diferentes. E parte dessa mudança de mentalidade pressupõe um processo de mudança cultural. Voltamos já já, não desligue sua televisão, voltamos em poucos instantes. Muito bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre educação financeira para crianças, jovens e adolescentes. Valfredo, eu queria fazer uma pergunta já mais pragmática. Quem está nos assistindo na televisão, no YouTube, deve estar se perguntando, tudo bem, eu concordo com o que está sendo dito, mas como sair da teoria para a prática? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer no dia a dia? Como colocar isso em prática? Eu queria te ouvir um pouco das dicas que você pode dar para quem está nos assistindo. Então vamos lá, Eduardo. Essa pergunta é excelente, né? Porque a teoria, muita gente sabe, né? A prática que é o complicado da história, né? Então, mas aí não tem mistério. Eu sempre digo o seguinte: a coisa mais fácil para você controlar seus gastos é você escrever o que você está gastando, né? Então, assim se inicia a educação financeira e a gestão financeira, Eduardo. Então, por exemplo, você foi no supermercado, gastou tanto. Anota, né? Coloca uma planilha de Excel, tem gente que não sabe mexer, coloca no caderninho ali, anota,
né? Tudo que você for gastando, vai anotando. E isso é impressionante, porque as pessoas não têm noção de como estão gastando o dinheiro, né? Então, a partir do momento que elas começam a anotar, aí já começam a desvendar onde estão as torneiras abertas. E isso também pode ser aplicado às crianças também, Eduardo. Por exemplo, você dá ali a semanada, né, que você falou, né? É só você falar para o teu filho, filho, vamos saber o que é que você gastou o dinheiro nessa semana? Começa a anotar, anota. E aí ele vai começar a criar o hábito de realmente anotar o que ele está gastando. E isso é fundamental para você ter o controle do teu gasto. E só voltando ainda lá no primeiro bloco, né, que a gente estava falando de gestão financeira, geralmente quando a gente fala de gestão financeira, né, educação financeira, as pessoas acham que isso é para rico, né? Não, isso aí é para rico, porque o pobre não... E não é. Eu conheço, Eduardo, Daniel, Pádua, vocês devem conhecer também famílias que ganham um pouquinho mais de um salário mínimo, né? E conseguem dar uma criação bacana para os filhos, conseguem ter aquele momento de lazer, vão para a igreja, conseguem, de fato, ali distribuir aquele pouquinho. Assim como vocês devem conhecer aquele cara que ganha 10, 15 mil reais, que vive todo enrolado, todo endividado, né? Então, não é o quanto a pessoa ganha, na verdade, é o quanto ela gasta. E se ela tiver controle, às vezes a família, aquela família mais carente, que gasta pouco, às vezes não tem nem controle, mas no subconsciente ela sabe como distribuir, né, a questão do dinheiro. Então, só para concluir, o segredo é anotar. Anota. E a partir dali você começa, de fato, a fazer gestão financeira na tua vida pessoal. Ok, eu queria complementar, talvez, a tua abordagem, Alfredo, pelo seguinte, também quando eu tenho esse tipo de tratamento, de situação, essa anotação é o que nós chamamos daquele trabalho preliminar, aquele trabalho básico, né, o essencial. Traz para o papel aquilo que você gasta. Depois que você anotar, você, evidentemente, vai dar para aquela pessoa alguma orientação técnica do que fazer com a anotação, de que modo que você trabalha aquela anotação. Por exemplo, se você faz um valor com base no valor do recebimento, olha, eu recebo R$ 2.000 por mês, e eu vou fazendo aquele valor, tiro tantos R$ 100 para gasolina, R$ 500 para aluguel. Esse tratamento, ele também se faz essencial, claro, e você deve também demonstrar isso na hora que você dá essas orientações. Esse conceito que é dado para as pessoas que normalmente não têm, por exemplo, o que é custo fixo? Ou melhor, o que é despesa fixa? Aquela despesa que não vai variar. O aluguel, por exemplo, é uma despesa fixa. Plano de saúde, se houver, é uma despesa fixa, né? Agora, tem as despesas variáveis, que é a energia elétrica, o próprio combustível, por exemplo, o supermercado, né, e etc. A escola, não, a escola é despesa fixa. Essa orientação, em termos de metodologia, qual seria a forma mais fácil de nós levarmos isso para as famílias? Você tem algum modelo? Sim, sim. Você acha que isso é fácil da gente construir? Qual é a sua opinião? Não tem muito mistério também. Na verdade, assim, eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que, às vezes, né, algumas vezes, desconstruir o que a universidade ensina para a gente, né? Senão fica muito complexo, muito complicado ali para aplicar no dia a dia. Então, essa questão de variáveis, semivariáveis, custos, isso aí, às vezes, nem o empresário entende, né? Geralmente, quando eu entro para fazer consultoria, eu entro na área financeira, porque é o calcanhar de Aquiles das empresas, né? Então, o empresário, às vezes, não entende isso. Imagina o pai de família que não tem noção financeira nenhuma. Então, o que eu costumo trabalhar nessa questão da classificação? Olha, classifica aqui saúde, né? O que é saúde? Tudo relacionado à saúde, você vai classificar aqui. Plano de saúde, remédio, né? Algum médico, dentista, tudo aqui. Né? Tem aquelas despesas essenciais, né? Alimentação, por exemplo. Alimentação, tudo que for alimentação, classifica aqui, ó, supermercado, feira e coisas do gênero. E tem
né? Aquelas concessionárias públicas de energia, luz, água, telefone. Então, eu coloco uns 4, 5 grandes blocos, né? Veículos. Quem tem veículos? Aí eu coloco uma rúbrica lá, veículos. O que é veículos? Combustível, manutenção, né? Se você tiver um financiamento, coloca tudo ali para saber quanto é que você está gastando com o teu carro. E aí tem um detalhe que é importante, que é o lazer, né? Esse lazer é muito importante estar ali, né? Porque o grande gasto é com lazer, por incrível que pareça, e as pessoas acham que gastam um pouco, né? Então, e o lazer, principalmente para o jovem, né? Aí eu já vou sair um pouco do adolescente e entrar no jovem, né? Ali na faixa de 18 a 25 anos, porque é o jovem que vai para o lazer com balada, com viagem, né? Para farra. Então, esse pessoal gasta muito. Inclusive, já fiz consultorias, né, para alguns jovens desses, consultorias mais voltadas para a pessoa física mesmo, né? Parte do eu, SA, né? E eu sempre perguntava assim, mas você gasta muito com festa e tal? Não, gasto muito pouco. E quando a gente fez o levantamento, era 30% ali do salário, né, da renda. Então, isso é importante, só resumindo, Padre, classificar entre blocos assim, alimentação, saúde, educação, lazer, entendeu? E, lógico, a gente não pode esquecer, eu sempre coloco ali os gastos com a igreja também, né, para saber se eu estou realmente atendendo ali, né, as vontades de Deus, assim, doando, devolvendo a minha parte, né, em dízimo e tal. Então, sempre é importante colocar ali também essa questão, né? Valfredo, estava pensando aqui, eu acho que como levar isso para a criança, né? Como levar isso para a criança? E eu acho que uma dica boa, e aí você pode até, sei lá, complementar, seria o pai fazer junto com a criança, né? Eu faço a minha parte aqui, o pai, e você faz a sua do seu semanário, ou do dinheiro que eu der para você, e depois a gente compara. Aí a gente vai fazendo como se fosse uma coisa lúdica mesmo, para ir iniciando a criança e chamando a atenção a criança para esses pontos. Eu já participei de alguns cursos, algumas capacitações em relação à gestão financeira, e é impressionante o quanto isso que você falou está correto, a questão do lazer. Uma pessoa que ganha um salário até meio razoável, que ela tem um hábito, por exemplo, de todo final de semana sair para beber, ela nunca colocou na ponta do lápis o gasto que ela tem com isso. E a gente desenvolvendo esse curso, uma vez, a gente fazendo isso, e a gente pegou algumas pessoas com exemplo que realmente abriram e deram a informação correta, a pessoa ficou assustada quando ela viu o quanto era aquele gasto no mês e o quanto era no ano. E essa pessoa tinha dificuldade, por exemplo, de trocar de carro. E a gente mostrou para ela que ela teria condições de trocar o carro dela, se economizasse um pouco, se tivesse noção do que é que ela estava gastando e, óbvio, com o que ela estava gastando para poder fazer uma gestão desse gasto, né? E assim fazer uma poupança para aquilo que ela precisava ou queria comprar. E aí talvez fazendo isso junto com a criança, né? Então a criança faz o dela, eu faço o meu aqui, e a gente combina um dia na semana para a gente comparar como é que está acontecendo e tal. Talvez fosse uma coisa nesse processo lúdico de trazer essa informação, esse conhecimento. Um outro ponto que você trouxe que eu achei muito interessante foi o da gente abrir mão do técnico, né? O abrir mão do técnico, e a gente ter um linguajar um pouco mais normal e natural, que a gente possa se comunicar e falar, não só com a criança, eu acho que com o adulto também, os pais também, que não têm esse conhecimento da matriz econômica, para que ele possa realmente aplicar, e não está muito ligado nos conceitos técnicos, mas saber o que fazer sempre. E eu trago sempre um exemplo comigo, do meu sogro. O meu sogro ele tem uma sabedoria assim muito grande, muito grande.
E ele é filho de lavrador e pescador do interior de Bragança, vamos dizer. E foi um cara que se aposentou como mecânico de avião, muito conceituado. E quando a minha esposa ela passou no vestibular, a ideia era assim, não, os pais dão um carro, né, para o filho poder ir para a universidade, tá, não sei o quê. E aí ele já tinha preparado, era o seguinte, olha, tu queres um carro? Tu vai economizando, né? Tu já está fazendo estágio, então tu vais economizando aí, bora ver quanto é que tu consegue, tu vê qual é o carro que tu quer, e aí tu vai te batendo aí para levantar uma grana para comprar. E aí ela já quase se formando e tal, não sei o quê, queria o carro. Quanto é que tu tem? É tanto. Tá, bora ver quanto é o financiamento. E aí, nesse processo que eu achei assim fantástico assim, e educacional e tal, obviamente não se chegou no carro que se queria, mas se chegou no carro possível. Mas o processo de aprendizagem foi muito interessante. Então, assim, pelo menos na casa dele, nunca ninguém ganhou carro, mas todo mundo teve o seu carro. Por quê? Porque ele caminhou no caminho, junto com quem queria o carro. Eu acho esse negócio muito legal. Não, isso é importante, Berg. Né? A questão do acompanhamento. Eu vou voltar lá para o primeiro bloco, né? Que eu falei que, além de dar mesada, você tem que acompanhar, tem que direcionar. Isso é muito importante. Não adianta dar só o dinheiro, porque aí você está perdendo aquele dinheiro e não está ensinando nada para a criança. Então, você tem que, de fato, estar acompanhando, né, os gastos. Essa questão, a criança gosta de desenho, né, lápis de cor. Olha, toda vez que eu te der um dinheiro, coloca de azul. Quando você gastar, coloca de vermelho. Já vira uma brincadeira ali, né? E uma coisa muito importante também, né? Aquela questão da prática, né? E já preparando o filho para o futuro. Eu sempre falava com a minha filha o seguinte: filha, quer ganhar mais? Olha, você tem umas tarefas no dia para fazer. Limpar teu quarto, né? Arrumar o quarto, limpar a sala. Eu sempre dava uma tarefa assim, né? Dentro de casa. E estudar. Se você fizer isso, você vai ganhar mais tanto. E aí ela fazia, né? Fazia, pai, olha, já estudei, já arrumei meu quarto. Aí eu dava mais um dinheiro. Então, na verdade, assim, e nota também. Eu dizia, olha, se você tirar 8, tu ganhas tanto. Se tirar 9, tu ganha tanto. Se tirar 10, tu ganha 10. Então, ela se empolgava para tirar boas notas, né? Então, tudo isso é importante, né? Que tu vai atrelando ali o ganho também a uma certa produtividade, a uma certa... algumas tarefas, né, importantes. Então, você já vai preparando também a criança aí para a fase do trabalho, né? A fase da universidade e tudo mais. Muito bem, a fala do Valfredo, para mim, ela é importante, porque, Valfredo, o que você tocou aí, cria a cultura da meritocracia, da conquista. E as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que sabem a importância de você plantar para colher. Nada vem de graça. Aliás, você falou com muita propriedade que um dos problemas que a gente observa na atual geração, que é chamada geração Z, né? É justamente a facilidade que os jovens têm de ter algumas coisas, e isso cria a ausência do sentimento de esforço, de mérito, de conquista. Isso é muito importante para a pessoa. Uma outra observação que eu considero importante, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, e uma dica para quem está nos assistindo: use essa época natalina para também educar as crianças. Na hora que for comprar o presente de Natal, por exemplo, leve a criança junto para ver quanto custa um presente, o que é possível comprar com aquele valor, com aquele recurso. Eu gosto muito, como eu já disse, de dar um dinheiro para o meu filho e dizer, olha, escolha o que você quer, mas observe, você pode comprar um desse produto ou você pode comprar 2, 3 desse outro, às vezes produtos similares. Às vezes não é o produto que está sendo anunciado na televisão, mas é um produto similar, de boa qualidade, que custa mais barato. E com isso a gente vai educando os nossos jovens.
ensina a criança no caminho que deve andar e até mesmo quando chegar na melhor idade, não se desviará dele, porque aquilo que nós plantamos nessa idade da infância, da adolescência e da juventude permanece no caráter do homem. Quero agradecer a você, Valfredo, falar que no início desse ano, que vai entrar agora, 2022, eu quero te convidar novamente para a gente falar sobre os desafios para o empreendedor em 2022. Quero agradecer ao Antônio de Pádua, também convidado para fazer parte desse programa que nós vamos gravar, e ao Daniel Berg como consultor de negócios. Você que nos assistiu, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e a sua família tremendamente. E que você possa, a partir daquilo que nós conversamos hoje, educar a sua criança, a sua família, os jovens que estão na sua casa, no caminho em que deve andar. E certamente você verá que essa educação tornará essas crianças, esses adolescentes e esses jovens adultos mais felizes, mais realizados e certamente mais bem-sucedidos. Que Deus abençoe a todos.